Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos agora para a nossa terceira aula do módulo 3. Estamos estudando as doutrinas importantes no evangelismo, tá bom? Estamos estudando a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Agora nós iremos estudar sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo. O que é a encarnação? A encarnação foi o processo pelo qual o Senhor Jesus Cristo, que já era Deus, agora se tornou humano também. E nós precisamos estudar este tópico para entender como é que essas duas naturezas agiam, como elas funcionavam na mesma pessoa. Existe muita confusão no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão, sobre a encarnação, justamente porque há muita dificuldade em entender. Alguns acham que Jesus deixou de ser Deus, outros acham que ele não era um humano verdadeiro, alguns acham que os atributos da divindade foram compartilhados para a humanidade, tá bom? Então nós vamos estudar, a partir de agora, este tópico, a encarnação do Senhor Jesus, para nós entendermos melhor este assunto. Nós precisamos, inicialmente, fazer duas considerações que são essenciais sobre a encarnação do Senhor Jesus. E a primeira consideração é esta: ele continuou sendo uma só pessoa, tá bom? Eu convido você para ler neste momento. Apesar que existem duas naturezas ou duas essências, mas é apenas um Jesus e não duas pessoas, tá? Eu quero inicialmente definir o que é pessoa, tá? Pessoa é todo aquele que possui mente, tá bom? É todo aquele que possui emoções, é todo aquele que possui inteligência. Se um ser possui essas três coisas, ele é uma pessoa. Isso não depende, por exemplo, de um corpo físico. Eu vou dar um exemplo de um ser que tem corpo físico, mas que não é pessoa, os animais. Os animais possuem corpo físico, mas por não ter emoções, mente, inteligência, razão, eles não são pessoas. E eu vou dar um exemplo de um ser que não tem corpo físico e que é uma pessoa, os anjos. Os anjos não possuem corpo físico, mas isso não interfere em nada, mas são seres inteligentes, seres com emoções, seres que raciocinam, que pensam, tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele já era uma pessoa antes da encarnação. Ele era uma pessoa divina. Era uma pessoa com mente, inteligência, emoção, razão, tá? E essa pessoa, que era uma pessoa divina, na encarnação, se tornou uma pessoa com duas essências. Uma pessoa divina e humana ao mesmo tempo. Isso é muito difícil de pensar, porque nós só conhecemos pessoas humanas, pessoas com uma essência, a essência humana, tá? Mas o Senhor Jesus, ele é uma pessoa elevada, uma pessoa diferenciada, porque ele é uma pessoa com duas essências. Não é uma pessoa divina e uma pessoa humana, não. É uma pessoa com duas essências. Uma pessoa que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente na sua divindade, e ao mesmo tempo, a mesma pessoa, por ser humano, ele é presente e não onisciente, ele é inteligente, mas não sabe tudo, tá bom? E ele tem força, mas não tem todo o poder. Isso é o mistério da encarnação, mas é assim que a Bíblia nos ensina, tá bom? Então a primeira afirmação é essa: ele não se tornou duas pessoas, só há uma pessoa. As duas naturezas estão unidas, tá bom? Formando a mesma pessoa. A segunda afirmação é que o Senhor Jesus, por ser uma mesma pessoa, mas nós não podemos esquecer, ele tinha duas naturezas distintas. Vamos ler. Se por um lado cremos ser uma só pessoa, mas não negamos a existência de duas naturezas. Jesus
continuou, olha só que coisa interessante, sendo ilimitado no seu poder, sabedoria e presença, e isso na natureza humana, e ao mesmo tempo, ou na natureza divina, e ao mesmo tempo era limitado no conhecimento, poder e saber na natureza humana, tá bom? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele era uma só pessoa, as duas naturezas faziam parte da mesma pessoa, tá bom? E, ao mesmo tempo, as duas naturezas não se misturaram. Ele continuava sendo um humano verdadeiro. Jesus Cristo é o único ser que experimenta duas realidades ao mesmo tempo. O Senhor Jesus é o único que sabe tudo e não sabe tudo ao mesmo tempo. Ele é o único que tem duas mentes, é o único que tem duas forças, é o único que tem dois corpos, tá bom? Nós precisamos entender isso. Isso é o mistério da encarnação. O Senhor Jesus, ele tinha um corpo físico, tá bom? Pela natureza humana, mas ele continuou tendo a mesma dimensão espiritual quanto Deus que ele sempre teve, tá? Então, essas duas essências formam a mesma pessoa. É uma pessoa com duas essências e isso não se misturou, tá bom? Para exemplificar mais isso, eu quero mostrar para vocês algumas heresias que surgiram a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E a primeira heresia que eu gostaria de citar é o apolinarismo. O que essa heresia diz? Diz que a pessoa de Jesus tinha um corpo humano, mas a sua alma e o seu espírito eram divinos. O que Apolinário imaginava? O que ele entendeu sobre a encarnação? Para ele, o Senhor Jesus, ele não era um humano completo. Para ele, só o que era humano em Jesus era o corpo, tá? Mas a estrutura imaterial de Jesus, essa parte era divina. Só que ele comete um grande equívoco, porque o Senhor Jesus era um verdadeiro homem, ele era um homem completo. E o que compõe um homem? O homem não é feito só por um corpo físico. O homem, ele é um ser, uma única pessoa com três partes. Ele é uma pessoa com um corpo, com uma alma e com um espírito, tá bom? Então o Senhor Jesus tinha essas três partes humanas e que faziam parte da sua natureza humana. A alma de Jesus não era onisciente, o seu espírito não era onipresente, não. Eles eram iguais aos nossos, limitados, tá bom? Só que para Apolinário, essa parte de Jesus ela era divina, tá? Ele cometeu esse grande erro. E qual é o problema de pensar assim? Quais são os problemas desse pensamento dele? O grande problema é que Jesus Cristo estava vindo para salvar o homem. E a falha humana não foi feita só no corpo. O homem não pecou só na sua estrutura física. O homem pecou por completo. A alma pecou, o espírito pecou, o corpo pecou. Então, se Jesus fosse homem só no corpo, ele só iria estar substituindo o nosso corpo, tá bom? Mas a nossa alma e nosso espírito não seriam alcançados pela morte do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus morreu integralmente pela humanidade e nós fomos resgatados e somos resgatados integralmente, tá bom? Então isso é uma heresia, pensar isso. A segunda heresia que eu quero mencionar é o nestorianismo. O que Nestório afirmou? Ele disse que haviam duas pessoas, um Jesus humano e outro divino. E eu havia mencionado, isto é um grande equívoco, porque o Senhor Jesus ele não se dividiu, não foram criadas duas pessoas, um Deus e um homem, não. As duas essências estavam no mesmo Deus, tá? Isso é um problema porque as Escrituras nunca tratam Jesus como um homem separado e como um Deus separado. A Bíblia sempre vai se referir, independente se estiver falando da divindade ou da humanidade, sempre vai se referir à mesma pessoa. Jesus também nunca se identificou como nós, diferente do Antigo Testamento, lá em Gênesis, que a Trindade, por serem três pessoas, a Trindade se identificava sempre no plural. A Trindade dizia, façamos o homem, desçamos. Jesus nunca usou essa linguagem no plural. Jesus sempre
se identificou no singular, eu, tá bom? Então, o Senhor Jesus não se via como duas pessoas, somente como uma única pessoa divina. E a terceira heresia é o monofisismo, que afirmava que a natureza humana e a divina se fundiram e formaram uma união. É como se houvesse uma mistura entre o divino e o humano e uma nova natureza fosse criada. Isso é um problema, porque se isso acontecesse, Jesus não era humano de verdade, ele era um semideus, um humano modificado. E ele não seria um Deus de verdade, seria um Deus humano, um Deus modificado. E o que nós aprendemos é que a humanidade, ela não foi alterada. Jesus era humano verdadeiro, era humano literal. Ele era humano sem interferências divinas. E a divindade de Jesus, ela não foi enfraquecida pela humana. As duas essências continuaram intactas e não se misturaram, tá bom? Muito bem, eu gostaria de apresentar aqui um documento. Esse documento ele é bem antigo, é um documento do V século, é chamado de Credo de Calcedônia. Calcedônia é uma cidade, é um local onde os bispos da igreja se reuniram e elaboraram um documento para expor o que a igreja entende e defende sobre a doutrina da encarnação de Jesus. E nesse documento nós já vamos ver que aquelas heresias elas estão sendo ali atacadas através desse documento. Eu gostaria que você lesse comigo esse documento, lesse com atenção, porque ele é muito importante para a fé cristã. O documento nos diz assim: fiéis aos santos pais. Santos pais é uma referência aos primeiros cristãos, os discípulos dos apóstolos. Todos nós, perfeitamente unânimes, toda a igreja estava unida através desse documento, ensinamos que se deve confessar um só. Observem, não são duas pessoas, um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. O que eles querem dizer com perfeito? A ideia de perfeito aqui é que Jesus ele continuou sendo o mesmo Deus completo que ele era, com os mesmos atributos, com a mesma divindade, sem perder nada, não perdeu atributo, não foi esvaziado de nada. Perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Inclusive as pessoas usam um jargão que elas dizem que ele era 100% Deus e 100% homem. É a mesma ideia. As pessoas querem dizer que ele era completo, era 100%. Aí eu fico às vezes pensando, as mesmas pessoas que dizem que ele era 100% Deus, dizem que ele perdeu os atributos. Então se ele perdeu os atributos, ele deixou um pouco de ser Deus, então ele já não é 100%. Mas eu estou ironizando, claro que eu creio que ele não perdeu nada, ele era perfeito quanto à sua divindade, tá bom? Continuando a leitura, verdadeiro Deus, o mesmo sentido, verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, mostrando que tanto a alma quanto o corpo estavam na natureza humana de Jesus Cristo, consubstancial, possuindo a mesma substância do Pai, segundo a divindade. Ele tinha a mesma divindade do Pai. Consubstancial a nós, tinha a mesma substância que os homens, segundo a humanidade. Jesus era um homem igual aos homens, com a mesma substância. Em tudo semelhante a nós, excetuando no pecado. O que eles querem dizer em tudo? Jesus sentia fome como nós sentimos, enfraquecia como enfraquecemos. Jesus Cristo precisava de ajuda como nós precisamos. Inclusive na cruz precisou de ajuda para carregar. Então ele era semelhante a nós. A única diferença é que ele não possuía a natureza pecaminosa. Continuando, que se deve confessar em duas naturezas, tá bom? Uma divina e outra humana. Inconfundíveis, imutáveis. Por que inconfundíveis? Porque a divina não se misturou com a humana. É por isso que Jesus tinha uma mente humana e uma mente divina. Não misturou. Jesus sabia tudo quanto Deus e não sabia tudo quanto homem. Não houve uma confusão, uma mistura. Elas eram inconfundíveis,
imutáveis, a divindade não mudou, indivisíveis, você não poderia separar as naturezas fazendo duas pessoas, inseparáveis, a distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união, ou seja, mesmo sendo só uma pessoa, mas ele continuou tendo duas naturezas distintas uma das outras. Antes, é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa, não separado ou dividido, mas um só Senhor e mesmo Filho, tá bom? Espero que esse texto, você pode se aprofundar mais, pesquisar mais sobre esse documento, o Concílio de Calcedônia, e eu espero que esse texto tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais sobre a doutrina da encarnação. Para nós terminarmos o nosso assunto sobre a doutrina da encarnação, vamos aqui ver algumas afirmações bíblicas que demonstram que Jesus tinha duas naturezas na mesma pessoa. A Bíblia afirma que Jesus subiu para o Pai. A Bíblia diz que o Senhor Jesus humanamente retornou e subiu até o Pai. Então, na essência humana, Jesus estava lá no céu ao lado do Pai. Mas, quanto ser divino, na sua onipotência divina, ele continuou em todos os lugares. Então, Jesus, quanto a sua humanidade, estava lá no céu, e quanto a sua divindade, estava em todos os lugares. Ele tinha 30 anos, quanto à humanidade, e ao mesmo tempo era eterno. Às vezes estava fraco, quanto à humanidade, isso era real, ele realmente estava fraco, mas ao mesmo tempo não sentia fraqueza na divindade. Aí você diz, como é possível isso? Isso é possível porque ele tinha duas essências. Ele sentia fraqueza nesta essência e não sentia nada nesta essência. Mas uma coisa não interferia a outra. Ele continuava sentindo limitações nessa, tá bom? Enquanto na divina ele não sentia nada, tá? Continuando. Quando criança foi carregado por Maria, humanamente a humanidade dele foi carregada por Maria nos braços, mas como Deus continuava carregando o próprio universo. Isso não mudou. Na cruz, a sua humanidade morreu, mas a sua divindade continuou viva eternamente para todo sempre, tá bom? Então, a pessoa do Senhor Jesus, por ter duas essências, poderia morrer na humanidade e continuar vivo na sua divindade. Durante o seu ministério, foi tentado na sua humanidade. A humanidade de Jesus foi tentada, mas a sua divindade não foi. Tá bom? E para terminar, que é um texto aí que suscita grandes confusões, Jesus não sabia o dia da sua vinda na sua mente humana, mas na sua mente divina e onisciente ele sabia de tudo. Se Jesus estivesse dizendo que ele não sabia na sua divindade, então a divindade teria mudado e ele tinha deixado de ser Deus. Mas não, ele falou na sua humanidade. Tá bom? Então, este foi o nosso estudo sobre a encarnação do Senhor Jesus. E para terminar o nosso estudo, eu gostaria de deixar uma importante frase que exemplifica muito bem o nosso entendimento sobre a encarnação. E eu gostaria que você lesse comigo esse último parágrafo. A doutrina da encarnação é elementar para o plano de salvação. Negar algum aspecto é comprometer a própria redenção que ele nos oferece. Precisamos afirmar que, eu preciso que você memorize isto, permanecendo o que era, a sua divindade permaneceu do jeito que era, tornou-se o que não era. Como assim? Isso é um paradoxo? Ele permaneceu o que era porque a pessoa que ele era divina não mudou. E o que foi que tornou-se o que não era? A sua humanidade foi adicionada, mas a humanidade, quando foi adicionada, não mudou a divindade em nada, tá bom? Em outras palavras, a encarnação não tirou nada da divindade de Jesus, apenas adicionou algo novo à natureza humana, tá bom? Espero que esta aula tenha lhe ajudado. Aprender sobre a encarnação do Senhor é essencial, tá bom? Estude mais sobre isso,
tá? E eu desejo que o Senhor possa estar abrindo o seu entendimento mais ainda para as doutrinas bíblicas.